Olá, caríssimos! Hoje eu quero falar sobre esse quadrinho maravilhoso. Chaboté é presença constante aqui nos meus quadrinhos, gosto muito dele. E eu vou comentar um pouquinho sobre esse último quadrinho aqui lançado pela Pipoca Nanquim, nesse ano de 2023, Museu. Ele é bem recente, saiu lá também, esse ano, né, lá na França, o Chaboté é francês, e agora está lançado aqui. Eu gosto muito do Chaboté, né, tem outras obras aí, né, um Solitário, um Pedaço de Madeira e Aço, tem outros quadrinhos aí dele, traduzido em português, pretendo ler todos, porque eu gosto muito. Né? E se você já leu o outro quadrinho do Chaboté, você sabe que ele é marcado por uma sensibilidade muito grande, uma capacidade de observação das pessoas, dos seres humanos, maravilhosa. Né? Então é muito sensitivo, todos os quadrinhos dele, tem poucos diálogos, né? Você fica ali muito mais olhando os quadrinhos e admirando, né, o quadrinho, o enquadramento, a percepção que ele tem das pessoas. Então normalmente é assim que ele trata, né? Não tem grandes textos, né? Então é bem assim, mesmo que a sensibilidade das pessoas. Esse quadrinho aqui está falando sobre um museu específico, o Museu d'Orsay, na França. Tá? É um museu bastante conhecido, bastante bonito. Todo mundo fala do Louvre, né? Conhece o Louvre, mas o D'Orsay também é muito legal. O Louvre também já foi inspiração de quadrinho. No caso, esse mangá aqui, olha o tamanho, é muito bonito a edição, né, do Jiro Taniguchi, também famoso aí, né, e vai tratando, muito bonito também, né, mas esse eu posso falar outro dia, esse é colorido e tal, né, muito bonito, vale muito a pena também. Mas hoje eu vou falar especificamente sobre museu aqui, né, que é digamos assim, uma visita ao Museu d'Orsay, né, que é um museu muito bonito também. Eu tive a oportunidade de visitar, eu não fui no Louvre, mas eu fui no d'Orsay, tinha ali um dia só em Paris, e a minha esposa falou, né, onde a gente vai? Ela falou, vamos no d'Orsay, que você vai gostar mais, né? O Louvre é grande, precisa de mais tempo, programação e tal. O Louvre você vai gostar, o d'Orsay você vai gostar. Né? Então ela me levou, né, lá, ela já tinha visitado anos atrás, e aí a gente foi junto com família, com meus filhos, e a gente foi, né, se maravilhando. É muito bonito todo o museu por dentro, as obras que tem lá, várias obras bastante famosas que são retratados aqui, né, pelo Chaboté, num relacionamento muito interessante que as pessoas têm com as obras. Isso é muito legal, que ele está querendo mostrar esse relacionamento que as pessoas têm no museu, como as pessoas têm e principalmente hoje em dia, né, como as pessoas visitam o museu. Então, na verdade, mesmo que você não tenha visitado o Museu d'Orsay, né, mas você vai ver, se você gosta de ir em museus, você vai compreender muitas coisas que acontecem ali, né, como as pessoas estão se sentindo com relação ao museu, ele passa isso com relação às obras, né, como as pessoas chegam e ficam olhando às vezes para uma obra e ficam ali estarrecidas, ficam vendo às vezes os detalhes, é muito legal isso. E eu fiz uma coisa assim, uma experiência para ler esse quadrinho, que eu esperei no momento para ler junto com a minha esposa, no momento que ela pudesse, né? E aí a gente pegou ali no domingo, né, que a gente tinha um pouquinho mais de tempo, e a gente pegou e foi lendo junto. Eu nunca tinha feito isso, né, na minha vida, né, ler um quadrinho, seja com meus filhos e tal, eu leio com meus filhos livros, a gente lê junto, mas um quadrinho eu nunca tinha pego, sentado e vou ler junto. E a gente leu junto, foi bem legal, porque a gente ia lendo junto e tal, a gente ia tendo as percepções, depois a gente terminou e conversou um pouquinho. Então foi bem legal, porque a gente visitou o museu junto, a gente leu essa obra junto, foi bem gostoso essa prática. Até recomendo, né? Às vezes você pegar e ler com seu filho, com sua filha, com sua esposa, né? Ler junto ali o quadrinho, né? É gostoso, né? Você ler uma obra junto, porque vai tendo essa impressão juntos, né? É uma atividade bem prazerosa, foi bem gostoso a gente ler. Então, esse Museu d'Orsay, eu falei que eu visitei, então é muito legal eu estou revisitando aqui, vendo assim, algumas perspectivas diferentes dessa obra. E, na verdade, como eu disse, é uma perspectiva que você pode ter de qualquer museu, né, que você visita. Então tem o famoso d'Orsay, o Museu das Horas, né, o Museu d'Orsay. Então o relógio é uma das marcas principais, né? E uma coisa que tem aqui, não é um spoiler porque você já sabe da sinopse, né? É que as obras elas tomam vida, quando elas ganham vida quando fecha o museu.
né? Então as obras ali conversam entre si, aqui estão os bustos admirando a paisagem. É muito legal porque tem um experimento até meio que antropológico, assim, porque na verdade a obra toda é como se fosse um experimento antropológico de como as pessoas se comportam. Então as esculturas olham para as pessoas e veem, né? Ah, aquelas pessoas estão andando naquelas caixinhas com rodas, né, e tal, ficam ali dentro, né, param no semáforo e tal, elas ficam observando e fazendo comentários sobre isso. Ah, como é que as pessoas conseguem se equilibrar naquela coisa em cima de duas roldanas ali, que são a bicicleta, né? Como é que as pessoas conseguem se equilibrar? Então ficam fazendo esses comentários, as obras ficam fazendo esses comentários, né? Então tem várias sacadinhas dessas, assim. Tem aqui, né, uma obra que é bem importante, que aparece diversas vezes, né, e aí as pessoas olhando ali para a obra, discutindo um pouquinho da obra, falando. E é muito legal que às vezes tem as pessoas, os críticos, né, falam assim, ó, com palavras rebuscadas e tal, né, e fazendo interpretações do quadro, né, e às vezes tem uma pessoa que simplesmente ela vai ali, olha e fala umas coisas bem banais, assim, né, tipo, coisas assim, né, do que ela tá sentindo. Isso é legal que ele coloca isso, né, como que a gente tem ido nos museus hoje, como a gente tem observado, né, o belo, coisas tão lindas, tão maravilhosas, e às vezes a gente vê ali pessoas que passam, olham, vão embora, pessoas que estão só com o celular ali, né, não estão, não tem, vão na correria, né, não estão ali aproveitando, por exemplo, aqui, né, a mulher chega e fala, né, pro marido, olha, vamos rápido, né, vamos rápido, a gente ainda tem que visitar o Louvre, tem essa correria, a gente tem que correr, não fica demorando, eu já tirei foto. Não precisa você ficar observando. Depois a gente olha com calma em casa. Né? E ali, né, a gente perde isso, essa habilidade da gente se deslumbrar com as coisas, de ficar parado, às vezes, num quadro. Eu fiz isso quando eu estava lá, né, no Dorset. Claro que não com todas as obras que eu achava maravilhosas, né, mas, porque são muitas, mas várias obras eu chegava e ficava lá parado. Meus filhos também, tentei falar isso para meus filhos fazerem, minha esposa faz, né? Ela gosta muito de arte, então é até legal que ela ia comentando algumas coisas ali. Mas o legal era você olhar para uma obra que te chamava atenção e ficar admirando, né? Então tinha ali pinturas do Van Gogh, né? E você chega ali e você fica admirando a pincelada do Van Gogh, né? Os detalhes de outras obras também, outros pintores, né? Você fica ali como que foi composta aquela obra, né? E tal, tentando, né? Olhando ali a mensagem que o pintor estava passando, né, a habilidade do pintor ali, aquilo, às vezes uma escultura, né, tem muitas esculturas também, você olhando, né, e se impressionando, né, com os quadros, né? Tem uma hora que a menina tá junto com o seu, são vários personagens que vão passando, né, pelos quadros que o Chabotet vai retratando. Então tem uma hora que tem um senhor cego e a filhinha acho que a neta dele vai caminhando e vai explicando, comentando os quadros. E ela pergunta: você gosta de ouvir os quadros? Né? Então ele ouve os quadros, ele é cego, mas ele ouve os quadros, porque ele. Depois ele toca uma escultura também que não pode, mas o vigia faz vistas grossas e deixa ele tocar, né? Porque ele não conseguia enxergar, então ele com o tato, né? Mas é legal isso que você consegue sentir os quadros, né? Olhar para o quadro e não simplesmente ver ali, né? Uma coisa assim, rapidamente tira foto e tal. Tem uma passagem assim que tem várias passagens que eles fazem essa crítica aos celulares, né? Que as pessoas você já viu? As pessoas passeiam ali, as esculturas depois falando, né? As pessoas passeiam com um retângulozinho na mão, não param de olhar para esse retângulozinho, né? E de repente eles ficam com o rosto, eles ficam sempre com o rosto colado nesse retângulozinho, né? Então você vê que tem essa crítica também das pessoas como elas vão no museu ou vão em qualquer lugar, né? Que você vai e você está sempre com o celular e você não aproveita para aproveitar a beleza, né? Que tem, seja da natureza, seja no museu. A prática hoje nos museus é muito isso. Você vai em qualquer museu, as pessoas estão toda hora tirando foto. Eu tirei fotos também, né? Mas isso não é um problema. Mas quando a gente não para também, a gente tira tantas fotos que a gente não para observar mesmo aquilo, né? Com os nossos olhos. Né? Já aconteceu, já ouvi falar de pessoas que foram às vezes num lugar muito bonito e falar assim, depois olhando as fotos em casa, fala assim, não lembro de ter visto isso, né? Mas está aqui na foto. Né? Eu não lembro de ter visto na hora, porque a pessoa estava preocupada em tirar muitas fotos, muitas fotos, muitas fotos. Você vê sempre aquela imagem da Mona Lisa, né? Que está cheio de pessoas, um monte de gente em volta, a obra não é tão grande, né? Um monte de pessoas em volta tirando foto.
E as pessoas estão pouco preocupadas em olhar e observar ali. Até é engraçado que uma hora fala, né? Onde está a Mona Lisa aqui no Museu d'Orsay? Né? E o vigia fala, tá no Louvre, não é aqui. Essas confusões, né? Que é muito interessante. Tem uma sequência que é legal, às vezes, você ficar observando, você tem que ler o Chaboté com cuidado, com atenção também, né? Ele chama a gente a observar da mesma forma que é tipo um treinamento, né? Da mesma forma que a gente deve olhar as obras de arte no museu com atenção, ele também nos chama, como não tem muitos textos, olhar com atenção para o quadrinho que ele está desenhando. Então, às vezes tem umas histórias sendo contadas ali na sequência que você não percebe. Eu achei muito legal essa cena aqui que fala sobre a questão do celular, começa mais ou menos aqui, né? Primeiro que vem uma pessoa e para na frente do quadro, tá? Com o celular. A pessoa tá aqui vendo o quadro, chega outro para ali falando na frente do quadro do celular. E outra pessoa tá chegando aqui, tá chegando com o celular, tá? E a pessoa, ela passa, tira foto, né? Vai tirando várias fotos de vários ângulos, tal, e ela pega e vai embora. E ela não olhou no quadro, né? Ela se preocupou só em. Ela chegou com o celular, tirou foto, vários ângulos, tal, atrapalhando a outra pessoa que estava sentada olhando, né? Admirando. Tira foto e vai embora. Ela nem olhou para o quadro. E acontece muitas vezes isso, né, com a gente. A gente na natureza, no museu, a gente vai no museu e está preocupado em tirar foto para guardar. Né? A gente não está preocupado em parar ali. Né? Peraí, eu vou observar com calma. Então você não vai no museu grande, né, e vai fazer ali em 1 hora. Tanto que as pessoas sofrem no Louvre, por exemplo, que é gigante. Não dá para você ir com poucas horas, né, porque é muito, muito grande. Você não consegue fazer em um dia, né, o Museu do Louvre. Você tem que escolher algumas partes. O Museu d'Orsay não é tão grande, mas mesmo assim exige várias horas. É legal que tem um café lá dentro até, né, que você pode parar bem perto aonde fica o relógio, assim, né, você vai lá e toma um café, então você pode fazer uma pausa, um intervalo no meio, mas são várias horas que você tem ali, né, e você tem partes que você tem para sentar e descansar e tal, ao longo do museu. O museu é muito bonito. E o legal disso o legal, né, que o Chaboté traz, né, com a sua sensibilidade recorrente, é isso, de mostrar, de a gente revisitar os museus, ir para os museus e rever o que a gente tem feito, como a gente tem vivido a nossa vida, né, como a gente tem tratado o belo. Né? A gente está ali olhando os celulares a todo tempo, a tecnologia tem nos atrapalhado, tem nos tirado, às vezes, de perceber o belo que está ao nosso redor. Né? Eu acho que é isso uma das grandes coisas assim, né, que tem nesse quadrinho. Acho que é a grande sensibilidade, a grande mensagem aqui por trás. Claro, você pode ler e vai tirar outras mensagens, mas para mim isso ficou muito forte. Né? De você parar, né, e ler, por exemplo, um quadrinho com calma. Né? O Chaboté nos chama isso nas obras dele. Lê o quadrinho dele com calma. Você pode ler muito rápido, porque é mais imagens, né? Não tem texto. Você pode ler muito rápido, mas você parar e ler e prestar atenção com calma, você ir no museu e realmente, né, pensar o que eu tenho feito, como que eu tenho visitado o museu, o que eu tenho feito da minha vida, qual que é o lugar do belo no meu cotidiano. Pode ser, na maioria de nós não temos um museu d'Orsay na nossa cidade, né? Mas visitar o museu das nossas cidades, né? Tem uma crítica que se fala que os brasileiros visitam, né, principalmente a elite que viaja bastante, eles visitam muito mais museus lá fora do que, né, os nossos próprios museus dentro do Brasil. A gente tem bons museus e a gente ir visitar e apreciar esse museu. Né? E de ir lá e olhar e ver aquelas obras, né? E realmente aproveitar aquele momento, né? Aquela beleza ali e tentar realmente colocar um pouco mais de beleza no nosso cotidiano. Né? Eu acho que erguer a cabeça, né, das nossas telas e olhar realmente para a beleza que está à nossa volta. Essa eu acho que é a grande mensagem aqui do Chaboté. Então eu gostei muito dessa obra, vale muito a pena, muito bonita. Né? Todos os quadrinhos do Chaboté são, né, muito, muito belos. Né? E fica aqui também a recomendação. Gostei demais, vale muito a pena ler essa obra. Museu, uma grande visita ao Museu d'Orsay na França, em Paris.